Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre a Ordem dos Templários. Comigo, no estúdio da TV Vila Velha, está o professor de História, Marcos Roberto Kuznick, que é um especialista no assunto. Professor, bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Ney. Sempre um prazer estar aqui. Novamente, obrigado. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Eletrocometa, qualidade e experiência. Juca Pneus, sempre ao seu lado. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, a Ordem dos Templários. Comigo no estúdio está o professor Marcos Roberto Kuznick, um especialista no assunto, professor de História. Professor, eu gostaria de voltar ao princípio. A Ordem dos Templários surge quando e em que contexto? Veja, Ney, a Ordem dos Templários, ela surge no rescaldo, digamos assim, da Primeira Cruzada. As cruzadas, elas foram expedições militares que vieram da Europa Ocidental, da França, da Alemanha, da Inglaterra, na tentativa de conquistar Jerusalém. Havia um pensamento da cristandade à época de que Jerusalém, sendo a cidade sagrada do cristianismo, estava nas mãos dos infiéis, no caso, os mouros, os muçulmanos. Então, a partir de um determinado momento, essas expedições militares começam num esforço de retomar Jerusalém, ou tomar Jerusalém. É claro que, embora existisse muita piedade, digamos assim, não existissem pessoas que legitimamente estavam preocupadas com questões religiosas, também foi uma oportunidade de expandir o poder europeu naquela região do mundo. E é nesse contexto que surge essa organização que depois ficaria conhecido como a Ordem dos Templários. Então, no ano de 1096, a Ordem é organizada em Jerusalém, com o nome de Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, e que fica posteriormente conhecida como a Ordem dos Templários por conta do local que teria servido de quartel dessa organização, que era supostamente o local do Templo de Salomão, em Jerusalém. Mais tarde, no ano de 1126, ela vai ser reconhecida, vai ser reconhecida pela Igreja Católica, e a partir daí ela começa numa espiral de desenvolvimento, onde ela vai alargando o seu poder, alargando sua influência. Então, nesse contexto, é que a Ordem dos Templários vai surgir com uma peculiaridade muito interessante. A Ordem dos Templários, ela vai unir nela dois dos maiores ideais da sociedade medieval ocidental, que é, de um lado, a ideia do cavaleiro, os templários eram cavaleiros, e do outro lado a ideia do religioso, porque eles também eram monges, ou seja, era uma ordem religiosa de cavaleiros. E talvez por isso ela vai continuar, mesmo após a sua extinção oficial, a alimentar o imaginário no Ocidente por muitos e muitos séculos até hoje, sem dúvida. Bom, então, pelo que eu posso entender, era uma ordem de monges guerreiros. Era uma ordem de monges guerreiros. É interessante que, enquanto ordem militar, ela era diferente de tudo que existia até então. E foi tendo adesão de muitos nobres que desejavam, de alguma forma, se ligar a esse processo. E a Ordem dos Templários, a partir de então, é interessante o seguinte, Ney, que originalmente ela contava com 9 cavaleiros apenas, e existia a pretensão de ela ter surgido como uma organização para proteger os peregrinos, aquelas pessoas que desejavam sair da Europa e visitar Jerusalém, visitar a Terra Santa. Porém, nos anos que se seguiram, a organização acaba se tornando muito grande. Muito grande. Existem relatos de historiadores muçulmanos de que eles eram realmente temidos em campo de batalha. Sim.
Eles eram realmente Sim, temidos? nós estamos assim muito acostumados em termos de estratégia de batalhas, principalmente quando se trata, por exemplo, de manejo de armamento, de espadas, etc. Paradoxalmente, parece que a gente tem uma informação muito maior de como eram as técnicas orientais. Pouca coisa sobreviveu que nos contassem como eram as técnicas de batalha ocidentais, usando espada, usando cavalo, etc. Mas a verdade é que, com o passar do tempo, eles foram tendo uma fama de lutarem de uma forma bastante feroz, bastante determinada e muito temidos também no campo de batalha. É interessante que, além disso, a organização começou a ser inovadora em vários aspectos, não só no aspecto militar. Isso eu gostaria de abordar. Alguns historiadores atribuem o nascimento do sistema bancário à Ordem dos Templários. Isso é uma coisa interessante. Quando a gente pode imaginar o quanto era difícil naquela época, na Idade Média, até pouco tempo atrás, você transportar valores. Imagine, a maioria das pessoas desse século na Europa, na Idade Média, elas morriam no lugar onde nasciam. Se movimentar uma coisa extremamente penosa, extremamente cara, extremamente perigosa. Quanto mais você fazer uma viagem de centenas ou até de milhares de quilômetros por terra, por mar, enfim, a possibilidade de você perecer na viagem, seja por algum acidente, seja por questões ligadas a assaltos que eram bastante comuns, imagine você transportar valores. Então, esse era um problema interessante. Os templários começaram a pensar numa solução. Como que eles poderiam facilitar isso? Foi então que surgiu a seguinte ideia, que hoje para nós parece bastante lógica, mas que era extremamente inovadora à época. Ao invés de você sair, digamos, da Inglaterra, da França, de qualquer local da Europa do leste ou central, e levar ouro em espécie até Jerusalém, o que eles faziam? Você se dirigia até um mosteiro, uma base dos templários, depositava aquela quantia de ouro e eles lhe forneciam um documento devidamente codificado. A pessoa transportava esse documento, que se fosse roubado não teria valor nenhum, onde ela poderia chegar até Jerusalém, por exemplo, ou até um outro local, que também era uma base dos templários, e descontar esse documento sendo ressarcida com o valor em espécie. Então, obviamente, pagando uma cota por esse serviço, né? Alta, diga-se de passagem. Então, com o passar do tempo, os templários se tornaram grandes banqueiros. Se eles não foram os precursores do sistema bancário como nós conhecemos, mas pelo menos eles foram precursores de uma série de operações que facilitavam o trânsito de valores na Europa. Aliado a isso, a Ordem dos Templários começou a receber generosas doações, de terras principalmente. Muito porque nobres cada vez mais engrossavam as fileiras da Ordem do Templo. Então, cada vez mais... Porque é interessante o seguinte, né? Se nós pensarmos num cavaleiro medieval, a ideia que a gente tem do cavaleiro, com sua armadura reluzente, com etc., às vezes não corresponde. Mas a verdade é que os cavaleiros eram oriundos de famílias nobres, que deviam bancar às suas custas o armamento que era caríssimo. Hoje, se a gente fosse comparar o quanto custava para armar um cavaleiro, seria talvez o preço equivalente a um avião. Então, as pessoas que realmente tinham condições de ser armadas cavaleiros eram pessoas oriundas de famílias que pudessem patrocinar. Então, junto com a expansão da Ordem do Templo, veio também vultuosas contribuições em dinheiro e em terras. Essas terras se espalhavam onde hoje é a Alemanha, a França, a Inglaterra, a Espanha, Portugal, muitas também no Oriente. E com o passar das décadas, a Ordem dos Templários se tornou poderosa militarmente e extremamente poderosa economicamente, ao ponto de emprestar a reis, financiar reis, financiar grandes operações. Dinheiro que, obviamente, depois era cobrado com juros. Com juros, exatamente. E isso foi uma das fontes de poder e riqueza da Ordem do Templo. Esse sistema garantia, obviamente, esse sistema de você entregar um papel e trocar, facilitava a vida dos peregrinos, que com as cruzadas se sentiram mais à vontade para ir até Jerusalém.
e eu acredito que existiam muitos pontos de troca ao longo dessa rota. Sim. Qual era a rota usada para ir até Jerusalém? Então, a rota de Jerusalém, geralmente, ela era feita a pé, né? Era feita por terra e atravessava diversos países. Interessante que na época das cruzadas, quando grandes exércitos foram colocados em marcha para chegar até Jerusalém, você imagine, um exército de 50, 60 mil homens se deslocando por terras e precisando de recursos, precisando de suprimentos. Então, a aproximação desses exércitos, obviamente, causava um transtorno gigantesco. E esse trajeto, com algumas variações, ele ficou aberto por muitos séculos. Tanto que foi quando os turcos otomanos fecharam essa linha de acesso entre o Ocidente e o Oriente, que forçou todo aquele processo de descoberta de um novo caminho, agora um caminho marítimo, que chegasse até o Oriente. E acabou redundando, posteriormente, nas grandes navegações. Né? Foi justamente na tentativa de... Porque, vejam, não é tanto que os turcos otomanos fecharam completamente o acesso. Você poderia passar, desde que você pagasse um pedágio. E pedágio, nós bem sabemos, ninguém gosta de pagar. Né? Então, foi feito todo um esforço no sentido de contornar esse processo. Agora, é bem verdade que os templários, apesar de ser o nome de pobres cavaleiros de Cristo, se nós olharmos a insígnia da ordem dos templários, nós vamos ver um cavalo com 2 cavaleiros em cima. Esse símbolo deu muito o que falar, vários outros significados. Mas uma dessas características era enfatizar a pobreza desses cavaleiros. Ora, se é que algum dia eles foram pobres, eram os cavaleiros, porque a ordem era riquíssima. A ordem foi riquíssima. E foi justamente por conta desse tesouro e dessa grande influência financeira que, posteriormente, ela começou a antagonizar com uma série de atores. A própria igreja, vários reis europeus, devido à criação dessa grande organização que era a Ordem dos Templários. A Ordem dos Templários vai durar do ano de 1126, quando ela é reconhecida, acaba se formando em 1096, mas de 1126 até o ano de 1314, quando ela vai ser oficialmente extinta. Isso a gente já vai discutir, mas eu quero ainda explorar um pouco mais essa rota, esse caminho Sim. que ia até Jerusalém e como isso foi lucrativo durante décadas, fazendo que num período rápido de tempo, historicamente falando, Sim. a ordem se transformasse nessa potência militar e econômica que foi colocada. Essa potência militar e econômica, alguns atribuem também, eles conseguiram, em parte, por descobrirem muitos tesouros em Jerusalém. É verdade. Alegam que o templo em que eles... Isso muitas pessoas alegam, não que isso tenha sido comprovado. Alegam que no templo onde eles estavam, existiam ali vários tesouros que facilitaram, digamos, o começo, o funcionamento da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo. Na verdade, a ascensão da Ordem dos Templários, de uma pequena organização composta inicialmente por 9 cavaleiros, em uma das organizações mais poderosas da época, é um mistério muito grande. E ao tentar explicar como foi possível uma ascensão tão rápida e uma acumulação de recursos tão grande na mão de uma ordem de cavalaria, começou a se gerar uma série de hipóteses. Uma dessas hipóteses, que circulavam à época, inclusive foram posteriormente arroladas como prova contra os templários, é que ao chegar a Jerusalém, eles teriam descoberto qualquer coisa. Essa qualquer coisa varia de acordo com a interpretação. Alguns alegam que foi a Arca da Aliança, alguns alegam que é o Graal seria aquele cálice. Na verdade, a interpretação literal tem outras conotações, mas seria aquele cálice usado por Jesus na última ceia e que depois foi usado por José de Arimateia, que cedeu o túmulo para que fosse feito o sepultamento de Jesus, amparar o sangue de Cristo na cruz. E seja lá o que for, uns falam até que era a cabeça de João Batista, seja lá o que for, havia essa noção de que os templários teriam conseguido uma relíquia, ou algo que representava essa relíquia que lhes deu imenso poder. E essa lenda continuou pelos séculos seguintes e sobreviveu à própria extinção da Ordem dos Templários. Então,
Será que era uma quantidade monetária? Talvez não fosse só isso. Alguns chegaram a alegar que não era uma relíquia material, e sim seria uma informação. Seria uma informação de alguma coisa, algum segredo que atingiria o cerne da cristandade. E isso teria explicado a influência que os templários teriam dentro da própria igreja. No polêmico e divertido livro Código da Vinci, Dan Brown, inspirado em algumas obras que o antecederam, principalmente de cunho supostamente histórico, diz que os cavaleiros templários descobriram o sarcófago de Maria Madalena, o que daria então condições de estabelecer uma linhagem para Jesus Cristo. Do ponto de vista humano, tirando a questão da divindade agora, não seria nada mais natural. Ele era um profeta, muitas vezes fazia o papel de rabino também, Jesus de Nazaré, e como tal, não havia nenhuma proibição na lei judaica que ele casasse. Ele poderia muito bem ter casado e ter filhos. Até seria de se estranhar se ele não tivesse casado. Muitas pessoas argumentam que o fato de se Jesus se apresentando como um rabino, como um rabi, como um professor, e não fosse casado, isso seria um fato que chamaria muita atenção. O fato disso não ser sequer mencionado, é o argumento de quem segue essa linha, é que ele o era. Porque se não fosse, isso seria motivo de escândalo. Tal era a convicção de que alguém nessa posição teria necessariamente que ser uma pessoa casada. Agora, nessa linha, Ney, o Código da Vinci, ele se baseia muito num livro lançado no início dos anos 80, chamado O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. Esse livro foi obra de 3 pesquisadores, 3 investigadores, que fizeram por encomenda de um documentário da BBC, o que lhes deu, à época, uma certa credibilidade, porque a BBC é uma organização de mídia muito reconhecida internacionalmente, mas, enfim, que se baseia no seguinte. Esses 3 jornalistas teriam ido tentar decifrar um pequeno mistério que ocorreu na França no final do século XIX. No final do século XIX, uma cidadezinha no sul da França, chamada Relez-de-Château, nas montanhas ao sul da França, ela recebeu um novo pároco, um jovem padre, 30 e poucos anos, e que assumiu uma pequena igreja. Segundo a lenda, ao tentar reformar a igreja, ele teria descoberto uma câmara secreta nesse edifício, repleta de certos documentos. E esses documentos revelariam a ligação da Ordem dos Templários com uma outra organização. Que organização seria essa? É a que é retratada pelo Dan Brown no Código da Vinci. Segundo essa interpretação, a Ordem dos Templários seria, na verdade, o braço militar de uma outra organização chamada o Monastério do Sinai, ou o Priorado do Sião, conforme a tradução. A função dessa organização seria de velar deste segredo, o segredo de que Jesus Cristo, olhando do ponto humano, ele teria casado e teria deixado descendência. E que essa descendência, esse santo graal, esse sangue real, ou seja, o santo graal seria, na verdade, a alegoria da linhagem sanguínea de Cristo. Que após os eventos em Jerusalém, Maria Madalena teria se retirado e se instalado em algum lugar da Europa, à época se misturado com populações europeias. E dali teria surgido uma dinastia com descendência direta de Jesus, seria a dinastia dos Merovingios, que foram rei dos francos no século VIII. É interessante o seguinte, que os Merovingios, né, eles eram rei dos francos, não reis da França, porque não havia França. Na época, quando um rei, ele era Rex Francorum, o rei dos francos. E a intenção dessa organização seria, de alguma forma, restaurar na Europa essa dinastia dos Merovingios, que teria uma legitimidade gigantesca, porque seria, então, uma dinastia de reis sacerdotes. Não seriam reis que teriam legitimidade
ou porque usurparam algum trono, ou porque fizeram conquistas militares, ou porque tiveram sua autoridade chancelada pelo Papa. Não, eles seriam reis de fato e de direito. Bom, a gente pode imaginar o tamanho da polêmica que esse livro causou à época, foi um best-seller. Porém, analisando, isso já com olhos de historiador, o livro, a gente vê que é o que a gente chama de pseudo-história, porque há uma tentativa de colar certos fatos que não se encaixam, existe uma quantidade muito grande de suposições. Mas, de qualquer maneira, é uma tese intrigante. Mais tarde, o processo do priorado de Sião não foi desmascarado? Então, nesse livro, o pessoal argumenta que essa organização, esse priorado de Sião, é uma organização antiquíssima, também teria se formado em torno do século X e que teria atravessado todos esses séculos na Europa, conspirando para retornar ao trono da França e, quem sabe, até ao trono da Europa, um rei da dinastia dos Merovingios, que, conforme defendiam essa tese, seria da linhagem sanguínea de Jesus. Pois bem, a alegação também dizia que, durante esses séculos, os grão-mestres, os grandes mestres da ordem do priorado de Sião, teriam sido pessoas extremamente notórias. Então, eles listam Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo, nada menos. Só que uma investigação posterior deu conta o seguinte, de que um senhor chamado Pierre Plantard teria criado esse boato, e muito bem engendrado, para que ele próprio fosse reconhecido como alguém descendente da dinastia dos Merovingios e pudesse também ele colher os louros dessa incrível descendência, ou seja, de tentar ele próprio, numa atitude, restaurar a monarquia na França. Hoje, o Pierre Plantard, que é entrevistado nesse livro do Santo Grau e a Linhagem Sagrada, é largamente tido como um farsante na França e em outros locais. De qualquer maneira, existem algumas questões levantadas no livro e levantadas com relação à Ordem dos Templários que ficam sem resposta. Então, se bem que podemos reconhecer que aquele esforço, o esforço dos ditos pesquisadores, ele foi baseado em muitas questões assim que não podiam ser consideradas uma investigação tão científica, para dizer o mínimo, mas, de outro lado, algumas coisas ficam sem resposta. E uma delas é qual que era realmente o alcance da Ordem dos Templários e que tipo de conhecimento estaria dentro dessa organização. Veja, se eles descobriram ou não alguma coisa, ninguém sabe. Talvez simplesmente tenham tido uma excelente ideia, que foi a história desse Sim. sistema precursor do sistema bancário. Porque, afinal de contas, eles cobravam uma gorda comissão Sim. de quem utilizava o serviço e era muito mais seguro pagar a gorda comissão do que ser furtado, né? É verdade. E, pelos empréstimos, eles cobravam juros. Sem dúvida. E o que ocorreu também, à época, é que a Ordem dos Templários começou a ser percebida como uma organização que começou a desenvolver crenças muito próprias, que de alguma forma eles nutriam dentro da organização um tipo de cristianismo que não era o cristianismo ortodoxo. Havia elementos dentro da Ordem dos Templários que até hoje são estranhos e que acabaram servindo de munição para o processo que levou à extinção da Ordem dos Templários. O senhor vai falar sobre isso daqui a pouco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Juca Pneus. Sempre ao seu lado. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, a Ordem dos Templários. Comigo no estúdio, um especialista no assunto, o professor de História, Marcos Roberto Kuznick. Professor, o senhor terminou o bloco anterior falando que a Ordem dos Templários tinha desenvolvido um cristianismo que não era ortodoxo, que tinha ritos próprios. Afinal de contas, que ritos eram esses? Nos anos que se seguiram, a Ordem dos Templários passou a ser alvo
de vários detratores. E entre as acusações, na tentativa de botar termo à ordem, e a gente já vai até discutir por que ela foi tão perseguida assim, é de que ela abrigava nela um tipo de práticas e crenças que não eram exatamente alinhadas às crenças de Roma. Para quem investiga naquela linha de que nós comentamos daquele livro do Santo Grau e a linhagem sagrada, a Ordem dos Templários ela praticava o que a gente chama do cristianismo gnóstico. A ideia de que certos elementos do cristianismo eles são interpretados de uma forma diferente, de uma forma herética. Só para que nós possamos compreender. Houve no século XIII, na Europa, uma heresia, conhecida como heresia cátara, os cátaros ou albigenses. Os cátaros eram uma seita que pregava várias crenças que eram contrárias à sé de Roma, como, por exemplo, a crença na reencarnação, a crença de que o indivíduo poderia ser imediato a Deus, ou seja, que ele poderia realizar seu processo através de um conhecimento, através de uma gnose, ele poderia acessar a divindade, entre outros elementos. Para que essa heresia fosse suprimida, foram mobilizadas muitas forças que se dirigiram até a região da França, o sul da França, onde essa heresia era mais forte, e ela foi até chamada de cruzada, a cruzada albigense, e foi devidamente suprimido, num processo bastante violento, por sinal. Ou seja, exterminaram os cátaros. Foram exterminados, eles foram exterminados e se dizia que os templários não tiveram justamente participação, ou que pelo menos apenas um cavaleiro templário teria acompanhado todo o processo, justamente porque eles estariam ligados ao mesmo tipo de crença. As acusações que começaram a surgir com relação à Ordem dos Templários foram se avolumando. Bom, mas qual é qual o interesse? Por que as pessoas, os governos começaram a antagonizar a Ordem dos Templários? Devido ao poder, principalmente ao poder econômico que eles tinham. Eu já vou retomar esse ponto, mas eu quero aproveitar uma brecha antes da gente caminhar nessa direção. No século III, se eu não me engano, acho que foi no século III, o senhor me corrija se eu estiver errado, acho que foi no ano de 325, se eu não me engano, na cidade de Nicéia, Sim. tivemos o Concílio de Nicéia, Sim. onde foram definidas uma série de práticas Sim. que, pela Igreja da Antiguidade, a Igreja Católica da Antiguidade, que seriam então tomadas por todas as dioceses. E as práticas ainda eram muito confusas, cada um tinha um rito, enfim, né? Então foi definido um rito só, pelo menos é o que se sabe. E isso sob a batuta do imperador de Roma à época. Então Roma estava se convertendo ao cristianismo e, logicamente, assumindo as rédeas dessa religião, junto com o controle, como eu posso dizer, da fé de muitos. E dentro daquele concílio, uma corrente foi completamente banida, que era a corrente do arianismo, Sim. onde se acreditava que Cristo nasceu humano e se tornou divino. E era uma crença muito forte à época ainda, né? É interessante que a maioria, quando o cristianismo começa a penetrar na Europa, e vários povos, alamanos, germânicos em geral, ou mesmo os primeiros povos das Ilhas Britânicas, que vão se converter ao cristianismo, eles não vão se converter ao cristianismo romano, e sim ao arianismo. Chama arianismo porque foi a pregação inicial de um monge chamado Ário. Não tem a ver com os arianos, o povo, tem a ver com esse monge que chamava Ário. E o arianismo ele tinha uma questão que ele entendia que Pai, Filho e Espírito Santo eram três entidades distintas. Ora, isso, ao ver de Roma, era politeísmo. Mas, de qualquer maneira, nós temos basicamente dois tipos de heresia que vão surgir. As heresias doutrinárias, como essa, e heresias posteriores de obediência, etc. Mas esses concílios iniciais da igreja vão tentar, para usar uma linguagem moderna, padronizar.
e colocar toda a questão do cristianismo sobre a égide de uma estrutura muito bem montada. Ou seja, toda aquela estrutura que era do Império Romano, com suas divisões administrativas, com sua hierarquia, ela vai ser encampada posteriormente pela Igreja Católica. Então, a divisão em paróquias, dioceses, o cargo de bispo, etc., eles já existiam no Império Romano pré-cristão. O próprio Constantino, que, digamos assim, oficialmente vai tornar o cristianismo como a religião oficial de Roma, ele próprio só é batizado no momento da sua morte. E aparentemente é porque não pôde protestar por isso. Mas foi uma necessidade política de sobrevivência do Império. Veja, o cristianismo ele vai avançando dentro do Império Romano e vai tendo adesão de famílias nobres. No primeiro momento, o cristianismo é uma religião que é muito apoiada por escravos, né, por mulheres, pessoas que veem no cristianismo como uma religião de salvação pessoal. Porque isso é uma coisa interessante do cristianismo. Se nós pegarmos, por exemplo, um Jeová do Antigo Testamento, Jeová é Deus dos hebreus. Jeová não é Deus dos cananeus, não é Deus Jeová é Deus dos hebreus, é um Deus nacional. Ele é um Deus nacional. O destino da nação está ligado como um todo à noção de divindade. O cristianismo ele tem uma visão muito diferente. Ele é uma religião de salvação pessoal. Ou seja, se eu aceitar a fé cristã, agir de acordo com os preceitos do cristianismo, eu me salvo. Eu não tenho nada a ver com meu pai, minha mãe, meu país. É uma religião que vai me salvar. Isso dá um consolo muito grande. Só que com o passar dos anos, vai haver adesão de famílias patrícias, inclusive em Roma. Senadores, generais, etc., vão se convertendo ao cristianismo. Quando chega essa época, boa parte da antiga fé romana, os antigos deuses romanos, era uma fé erodida, uma fé desgastada. Eu costumo dizer que Roma morreu de velha, né? Ela vai entrando num processo de decadência política e econômica até que o império ele desmancha, como a gente faz um monte de areia e de repente aquele monte de areia desmancha sob o seu próprio peso. Assim o Império Romano ele vai criando uma estrutura muito grande, em determinado momento ele desaba sobre o seu próprio peso. A partir de então, há um esforço muito grande de padronizar o cristianismo. É curioso que o rei Clovis, da dinastia dos Merovingios, que posteriormente seria apontada como sendo central nessa história da priorado de Sião e dos Templários, ele se converte ao cristianismo, mas ao cristianismo romano. Não como os godos e alamanos, ao cristianismo de Roma. Então, esse primeiro momento ele foi fundamental para definir as bases do cristianismo. Obviamente que aí nós vamos ter questões doutrinárias muito profundas. Por exemplo, para aqueles que estão inseridos no contexto da igreja, há o seguinte pensamento: você não tem um acesso direto a Deus, porque Deus é uma outra substância, não é só por conta do pecado original, isso foi importante, mas é porque Deus é uma outra substância. Como que eu atinjo Deus? Através do milagre da encarnação do Verbo, ou seja, ao se fazer homem, Deus estende essa ponte, pelo qual eu posso acessar a divindade. Uma visão gnóstica, ela tem uma visão diferente. Primeiro que ela é mais inclinada ao panteísmo, ao acreditar que Deus e o homem não são substâncias distintas. Elas são a mesma substância. E que de alguma forma eu posso, por uma ação própria, acessar a divindade. Do ponto de vista político, isso não é uma jogada. Porque se eu controlo uma organização, que essa organização é a chave para que você acesse o sagrado, óbvio que eu não vou querer um tipo de crença que diz que toda essa organização é supérflua. Que o homem, por ele próprio, ele pode acessar a divindade. Então, nós podemos imaginar que além de questões, obviamente, legitimamente religiosas, né, de pessoas que realmente estavam mesmo preocupadas com o transcendente, com o religioso, vai haver também uma série de questões políticas. Ou seja, quem tem autoridade? E nesse aspecto,
é que a Ordem dos Templários ela é vista como alguém que tinha algum tipo de informação, que praticava algum tipo de rito ou que tinha alguma gnose, algum conhecimento sobre outros aspectos do cristianismo. E agora vamos voltar para a questão que é mais próxima da realidade e longe das teorias da conspiração, que simplesmente seria uma questão de jogo de poder. Sim. A ordem, então, atraiu muitos pelo ideal da religiosidade, pelo ideal que os cavaleiros representavam, e, obviamente, muitas famílias nobres, o senhor mesmo explicou no bloco anterior, fizeram com que seus filhos, seus herdeiros entrassem para a Ordem dos Templários. Muitos quiseram ir para a Ordem dos Templários, é importante que se esclareça isso, porque era também, como se diz, bom para eles, Sim. não só bom para a família. Isso do ponto de vista espiritual, político, enfim, para a imagem de todos os envolvidos. Porque só essas famílias ricas tinham condições de armar um cavaleiro. Exatamente. Né? Foi isso que o senhor me falou no bloco anterior. E vale a pena lembrar que na sociedade medieval, da Idade Média da Europa Ocidental, as famílias detentoras do poder, quem herdava o título e as propriedades era o primogênito. Né? Então, se tinha um barão, ou um conde, ou qualquer tipo de nobreza, quem iria herdar os títulos e a terra, que isso é importante. O homem medieval, terra era uma coisa que não se vendia. Não existia a ideia de que você compra e vende terras. Terra se tem, por direito. Você pode conquistar essa terra, mas ela não é nem comprada nem vendida. Mas o que acontece se o nobre tem mais de um filho? Ora, ou é a carreira eclesiástica, não por vocação, mas era o que havia, ou era a carreira de ser armado cavaleiro. Então é óbvio que as famílias que vão enviar seus filhos para a vida de cavaleiro, etc., vão ter que arcar com as custas de armar um cavaleiro. E a Ordem dos Templários ela passou a englobar esse ideal que era duplo, ou seja, ao mesmo tempo ela era uma ordem religiosa e uma ordem de cavalaria. Eram monges guerreiros, era o ápice, digamos assim, do pensamento medieval nesse sentido. E isso geralmente atrai riqueza, ou seja, com doações, certeza. etc. e tal. E, obviamente, muitas terras, heranças, que provavelmente ficaram exatamente. não com o primogênito, mas ficaram com... doações de terras, ordem. Exatamente. E aí entra a questão do poder. Então, chegou um ponto em que os reis da Europa estavam um pouco cansados desse poder, que é a Ordem dos Templários. Os reis da Europa muitos reis europeus deviam à Ordem dos Templários, deviam grandes somas. Então, a extinção da Ordem dos Templários foi um calote violento. É bem provável. Uhum. Talvez. Mas quem comandou esse calote? Então, à época, começou toda uma conspiração no sentido de desacreditar e erodir a autoridade da Ordem do Templo. Então, começaram uma série de acusações. Essas acusações ainda podem ser vistas no processo movido contra os Templários. Se não me engano, há 1 ano, 2 anos atrás, o Vaticano liberou uma cópia do processo, dos arquivos da sua biblioteca, e forneceu uma cópia, poderia ser comprada a um preço muito elevado. Acredito que só as bibliotecas mais bem financiadas do mundo poderiam ter uma cópia desse processo, onde se descrevia parte desse processo contra os Templários. Do que eles foram acusados? Homossexualidade, que, segundo o que se dizia, à época era uma prática comum da Ordem dos Templários. Inclusive, o próprio símbolo da Ordem, o selo da Ordem, onde aparece um cavalo montado por 2 cavaleiros, era indicado como sendo um indício dessa suposta predominância da homossexualidade dentro da Ordem dos Templários. Segundo, a prática de rituais como cuspir na cruz, como o beijo da vergonha, quando um novo cavaleiro ia ingressar, que a gente pode pensar o que seria isso, e uma série de outras coisas. Talvez de todas essas acusações, a que hoje chama mais atenção é que eles adorariam uma figura com o nome de Baphomet. Baphomet, o que seria? Não ficou explicado. Segundo os relatos, muitos templários falavam de uma cabeça. Uma cabeça. Mas não se chegou à conclusão o que era essa cabeça.
se era um equipamento, se era uma relíquia, o que seria isso? O fato é que surgiu, alguns chegaram a apontar que Bafomé é uma corruptela de Maomé, e que, na verdade, pelo íntimo contato que a Ordem dos Templários tinha com o Oriente, com os muçulmanos, ela própria teria adquirido características de uma ordem muçulmana, ou seja, teria mais esse aspecto. Seja lá como for, esses elementos foram sendo somados e forneceram argumentos para aqueles que queriam desmobilizar a Ordem do Templo. Dos principais interessados nisso foi o rei da França à época, no início do século XIV, Filipe o Belo. Pelo que consta, Filipe o Belo devia muito dinheiro à Ordem do Templo, que acabaram se tornando, como nós falamos anteriormente, os banqueiros da Europa da época. Então, financiavam expedições militares, financiavam uma série de coisas e os cofres da Ordem do Templo eram procurados, até por monarcas. Uma forma de não pagar, obviamente, seria implicar a Ordem do Templo num processo de heresia e que ela fosse suprimida. À época, o Papa Clemente V, que foi muito conduzido ao poder um pouco com essa perspectiva, acelerou o processo contra a Ordem dos Templários. Só para explicar para as pessoas de casa, naquela época, o papado era um reino, tinha terras, dono de aproximadamente um terço da Itália, e, além disso, o Papa era oriundo normalmente de famílias nobres, ou seja, era um rei. Exatamente. Diferente de hoje. É muito diferente de hoje. Até muitas vezes, recentemente, quando a gente vê questões relacionadas à sucessão papal, ao João Paulo II, o Ratzinger, o Papa Francisco, às vezes falando de questões pessoais, assim, um comentarista, um vaticanista diz, olha, esses aí são santos. Porque antigamente os papas eram oriundos das famílias nobres, eles eram reis. Se a gente sabe, a questão da vocação aí fica, no mínimo, suspeita. Sim, e como eu disse, uma família nobre que enviava seus filhos para os quadros da igreja esperava que eles ascendessem na escala de poder, que chegassem a ser importantes bispos, arcebispos, cardeais e, quiçá, papas. Houve papas da família Borgia, né, por exemplo. Né? Então, o jogo de poder era muito grande. Hoje, o que nós pensamos, o Vaticano hoje, como uma organização que é primaz de uma fé, etc., em sua sede física, etc., mas à época não. À época era um reino, o Papa era um chefe de Estado. E voltando agora para a questão de Clemente V. O Clemente V, então, vai dar sequência ao processo contra os Templários, onde os Templários serão interrogados, e é interessante que na mentalidade do interrogador medieval, a tortura é a parteira da verdade. Então, sobre os vários tormentos impingidos, obviamente, se é que confessaram, mas ali essas acusações encontraram ecos. A suposta adoração de ídolo, a homossexualidade, práticas de rituais das mais diversas características, até que a ordem é declarada extinta e teria seus bens confiscados, sendo que no mês de março do ano de 1314, Jacques de Molay, último grande mestre da Ordem do Templo, é queimado na Ilha de la Cité, né, que é aquela onde está a Catedral de Notre-Dame de Paris. Ele é queimado e a Ordem do Templo é extinta. Dizem que o que sobrou da Ordem do Templo, ou seja, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, a Ordem dos Templários, foi se esconder em Portugal, ou seja, que os últimos templários foram se esconder em Portugal. Existe alguma prova histórica disso ou não? Então, algumas ordens começaram a se inspirar na estrutura da Ordem dos Templários, como foi o caso da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, a Ordem dos Hospitalários e, posteriormente, a Ordem de Cristo. Quando a ordem foi extinta, muitos dos cabedais, das terras, enfim, que conseguiram ser confiscados, porque esse é um outro tema, né? Que o famoso tesouro dos templários nunca foi encontrado. Mas, retornando a essa questão de Portugal, a Ordem de Cristo foi a sucessora, dessa vez sim, uma ordem obediente aos desígnios de Roma, até pelo menos é o que parecia, ela foi a sucessora da Ordem dos Templários em Portugal.
Note que nas caravelas que chegaram ao Brasil, lá nas velas, não era o escudo de Portugal que estava desenhado, era o escudo da Ordem de Cristo. E Pedro Álvares Cabral era grão-mestre da Ordem de Cristo. O que se diz aí, também recorrendo um pouco de teoria da conspiração, é que os templários, entre tantas outras coisas, devido ao intenso contato que eles tiveram com o Oriente, teriam, além do que, um conhecimento geográfico muito superior ao que existia na época. E que, ao se apoderar dessas informações, elas foram utilizadas posteriormente pelos países ibéricos para se lançarem ao mar, e o que teria levado, a chegada dos portugueses ao Brasil, dos europeus, em geral, a outras posições. Bom, estamos chegando ao fim desse segundo bloco do programa, e chegando ao fim do programa, propriamente dito, mas é sempre interessante lembrar que realmente essa cruz se encontrava nas velas das caravelas. Das caravelas. É a Cruz de Malta, como se chama? Chamam de Cruz de Malta, porque foi usada por os cavaleiros de Malta também, mas aí existem alguns elementos muito interessantes. Os templários, eles eram conhecidos por fazer os seus castelos, os seus quartéis, em uma planta octogonal, de 8 lados. Se nós pegarmos aquela cruz e inscrevermos ela, nós vamos ver que ela é a projeção de um octógono também. Então, existe uma série de questões. Por exemplo, o próprio nome Brasil, que todos nós aprendemos lá na escola, que deriva do pau-brasil, que era uma madeira vermelha, usada para fazer tintura, etc., há uma linha de contestação, que diz que o nome Brasil já constava de antigos mapas muito antes. Tanto que existe uma disciplina, toda uma linha de pensamento que a gente chama de geografia fantástica, que trata de descrever essas terras, como a terra do Preste João, a Agartha, Shambhala, a Tule, né? Ou em uma dessas ilhas, já na Idade Média, chamava Rai Brasil, que vinha do idioma celta. Então, há quem argumente que esse nome já existia, que essa explicação não é exatamente por aí. Professor, obrigado por enquanto. Vamos agora para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, a Ordem dos Templários. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor de História, Marcos Roberto Kuznick, que é um especialista no assunto. Professor, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. E vale lembrar que aquilo que foi dito nos blocos anteriores separou, através do seu conhecimento, lenda de fato, pelo menos o que é considerado fato hoje. Porque, obviamente, à medida que novas descobertas são feitas, principalmente por arqueólogos, às vezes a história pode ser reescrita e com sucesso. Ainda se avalia na Turquia se o povoado que foi descoberto, Göbekli Tepe, se não me engano é o nome, realmente é ou não o povoado mais antigo da história da humanidade, com aproximadamente 10 mil anos. Até onde se sabe, seria ali naquela região onde hoje é o Iraque, a antiga Pérsia, que tínhamos surgido como civilização, pelo menos o que se entende por civilização nos dias de hoje, e daí teria aproximadamente uns 6.000, 6.500 anos. O que eu quero dizer com isso é que determinadas coisas que hoje são tidas como verdades absolutas podem ser contestadas à luz de novos eventos, de novas descobertas. E o que se sabe dos templários também pode ser contestado, não? Eu costumo dizer o seguinte, que o passado é imprevisível. O passado é imprevisível, porque à medida que novas técnicas, a confrontação de novos dados e novas descobertas vão surgindo, vão permitindo que nós recontemos essa história. Então, é possível que à luz de novos documentos, outras informações apareçam. No caso dos templários, existe uma quantidade tão grande de lendas, e o fascínio é tão grande que mesmo atualmente não são poucas as organizações que reivindicam ter algum parentesco com a Ordem dos Templários, talvez até para legitimar a sua antiguidade ou para se inserir na continuidade de algum tipo de pensamento. O fato é que talvez até por ela juntar esses dois ideais medievais, de serem monges e ao mesmo tempo serem guerreiros,
estarem envolvidos nessa aura de mistério faz dela um tema sempre muito fascinante. Gostaria que o senhor deixasse ao público de casa uma indicação de leitura. Eu indicaria o seguinte, esse livro, O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, é uma leitura muito interessante. Claro que ela deve ser feita com um viés crítico, né? Ou seja, entendemos que é o discurso de alguém, mas é um livro interessante no sentido que ele localiza a origem da Ordem dos Templários, faz um panorama interessante político da época, obviamente que é um tipo de literatura que ela vai colocando ali também teorias que tem que passar pelo nosso crivo. Deixando bem claro que o Priorado de Sion foi uma farsa. Foi uma farsa, exatamente, é uma farsa. Entendemos o seguinte, que se insere muito nessa situação, quer dizer, que organização que não gostaria de reivindicar a herança dos Templários? Isso é verdade. Bom, eu gostaria, antes de mais nada aqui, de agradecer a sua presença novamente e agradecer a você que está em casa nos acompanhando até agora. Você pode imaginar o seguinte, Ney, com tantos assuntos importantes em pauta no país, você fala sobre a Ordem dos Templários, eu acho que nunca foi um assunto tão contemporâneo e atual. Afinal de contas, eles perderam o poder. O mundo ficou melhor sem os Templários? Ou foi interessante apenas para um grupo que queria aquele poder? O que aquele grupo fez com esse poder? A sociedade como um todo foi beneficiada? O que estamos vivendo no Brasil hoje? Quem tem o poder? Quem diz a verdade? Senso crítico nessas horas é fundamental. Que vá para a cadeia quem tem que ir para a cadeia. Mas, sobretudo, que a história não deixe tantas lacunas sobre esse momento que vivemos, como existem em relação aos Templários. Pelo menos, temos a mídia nos dias de hoje e temos o Poder Judiciário, mesmo com todos os seus defeitos, tentando fazer com que esse país volte a ser um lugar digno para se viver, longe da corrupção que tomou conta dele. Um grande abraço e até o próximo fim de semana.